Epístola aos Hebreus, capítulo 1. Leiamos, diz assim a palavra de Deus: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois, a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos, diz: Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas, acerca do Filho: O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também, qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Pai Santo, nós te agradecemos imensamente, Pai, pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque temos o privilégio de tê-la diante de nós, porque temos até facilidade em adquirir um exemplar da Bíblia. Nós te agradecemos, Pai, por homens e mulheres, servos do Senhor, que chegaram muitos até ao ponto de sacrificar suas vidas para que o Evangelho, a tua palavra escrita, chegasse até as nossas mãos, Pai. Muito obrigado porque nós temos essa palavra no nosso idioma. Muito obrigado. Mas, Senhor, nada disso tem utilidade alguma se o Senhor não aplicar a tua palavra aos nossos corações, Pai, através do teu Santo Espírito. Então nós te pedimos, Pai, que o Senhor tome essas coisas que são tuas, essas verdades que são tuas, essas verdades que são espirituais, e aplique-as aos nossos corações, edificando a tua igreja. E, se for da tua vontade, Pai, que o Senhor use essa mesma palavra para salvar alguém que porventura está aqui que não te conhece como Salvador. Não é teu filho ainda, Pai. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem vos assentar, meus amados.
A palavra de Deus assim é maravilhosa, não é? Então, o primeiro versículo: havendo Deus outrora falado. Nós temos visto assim sobre a revelação de Deus. Isso aqui já é magnífico. Deus falando ao homem, buscando aquele que, por vontade própria, por desobediência, se afastou dele. Você certamente se lembra que Deus deu uma ordem para Adão, dizendo, né? De toda árvore do jardim tu comerás livremente. E lá ele tinha toda a variedade de frutas, toda a variedade de alimento agradável até aos olhos, boa para alimento. Mas Deus disse: de uma apenas tu não vais comer, porque no dia em que dela comeres, certamente tu morrerás. E o homem desobedeceu a Deus. Então Deus foi procurá-lo, e ele não estava lá. E Deus pergunta: Adão, onde estás? Foi embora, se afastou da presença de Deus. Deus poderia ter dito assim: ele me desobedeceu, ele que vai embora e eu também, não é? Estaremos separados agora para sempre. Mas ele vai perguntar: Adão, onde estás? Ele vai buscar. Então Deus fala, Deus procura o pecador. Isso é extraordinário. Deus se revela ao pecador. E aqui ele diz assim: havendo Deus outrora, no passado, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. E se ele falou muitas vezes, ele falou de muitas formas, e agora, digamos assim, a comunicação máxima, a total revelação dele, Jesus. Vamos ver, relembrar aqui, de muitas vezes, Deus falou muitas vezes, né, pelos profetas. Só na Bíblia, você tem aqui 39 livros no Antigo Testamento. É um volume grande. Deus se revelando, Deus falando muitas vezes. Isso eu estou falando só na Bíblia, né? E de muitas maneiras. Lá em Números, no livro de Números, nos fala, nos dá uma ideia de como é essas muitas maneiras que Deus fala. Números capítulo 12. Fala de uma rebeldia de Miriam e Arão contra Moisés. Eles ficaram aborrecidos com uma atitude de Moisés que eles não gostaram. Então eles acabaram incorrendo numa certa rebeldia. Ele diz, Números 12 diz assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? E essa palavra aqui que dá até calafrio, né? O Senhor o ouviu. O Senhor ouviu isso. E Deus vai em defesa de Moisés. Diz assim: então, era o varão Moisés muito
mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Amados, aqui, me desculpe, né? Eu estou abrindo um parêntese, né? Mas coisa maravilhosa aqui, né? Um homem manso, um homem que ele deixa com Deus. Ele não foi lá bater boca com seus irmãos, não. Ele lançou, deixou na presença, né? Essa é a ideia da mansidão. Ele diz: Deus é o juiz, Deus está vendo, né? Ele não foi lá tomar a frente de Deus, não. Uma atitude maravilhosa essa, né? Deixa com Deus. Às vezes, quando somos acusados, né? Nos precipitamos muitas vezes. Deixa com Deus. É esse o pensamento que está dando, né? Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, veja, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Então, aqui nós estamos vendo as muitas maneiras que Deus fala, não é? Ou através de uma visão, ou através de sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor, como pois não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Então, vamos pegar aqui o que nos interessa nesse momento, né? É que Deus fala, Ele mostra aqui que Ele fala com os seus profetas falou, né? Na outrora, por sonhos, Ele falou por visões, Ele falou por enigmas, né? E até pessoalmente, como fez com Moisés. Então, Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nestes últimos dias, volte lá por favor para Hebreus capítulo 1, nestes últimos dias Ele nos falou pelo Filho. A comunicação perfeita. Nos falou pelo Filho. Mateus 17,5, o Senhor diz: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a Ele ouvi. Ouça o meu Filho. E essa é a revelação de Deus, meu amado. Mas há também aqui a identificação. Quem é este Filho que ele fala? Nestes últimos dias, versículo 2, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele está identificando o Filho. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Ele é herdeiro de todas as coisas. Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11. Versículo 15, Apocalipse 11, 15, diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor, e de quem mais? E do seu Cristo, do seu ungido, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ele com Deus.
terão todos os reinos, o reino deste mundo. E ele vai reinar pelos séculos dos séculos. Deus e o seu Cristo, Deus e o seu Filho, ele é herdeiro de todas as coisas. Hebreus capítulo 1 diz que ele é herdeiro e ele também é o Criador do universo. Essa palavra universo, na verdade, ela está no plural, na língua em que ela foi escrita originalmente. No plural, na verdade, é os mundos, pelo qual também fez os mundos. Nós temos aqui o nosso mundo material, não é? Mas você sabe que tem o mundo espiritual também, os seres espirituais. E aqui ele está dizendo que por Jesus, por meio de Jesus, os mundos foram feitos. Este mundo aqui, o mundo celestial. Eu fico pensando assim, como não será o mundo espiritual, não é? Porque se este mundo aqui já tem tanta maravilha, não é verdade? Tantos seres, tanta variedade, tanta natureza tão diversa, você imagina num mundo espiritual que não será, não é? Então ele fez, Deus através de Jesus fez os mundos, o universo, e tudo ele fez para ele, foi feito por meio de Jesus e para ele. Colossenses capítulo 1, versículos 15 e 16. Falando de Jesus, ele diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Esse é Jesus. Esse é Jesus. E eu posso dizer assim, esse é o meu Jesus. É o teu também? Que maravilha, né? Que maravilha. Amado, sabe que alguém pode blasfemar falando bem de Jesus? Não tem aqueles que dizem, né? Jesus foi um homem que veio fazer a caridade neste mundo. Andou neste mundo, né? Ajudando os pobres. Verdade, né? Dando exemplo de amor. Fala tudo isso de Jesus. Mas qualquer um pode fazer isso e não ser Deus, né? Não coloca Jesus como Deus, esse aqui, a imagem do Deus invisível, aquele que fez todas as coisas, aquele que fez tudo por meio dele e para ele mesmo, aquele que é a imagem do Pai. Continuando aqui, ele diz que Hebreus 1, ele é, versículo 3, ele que é o resplendor da glória do Pai, né? Ele é o próprio resplendor, ele é a própria luz da glória do Pai. Ele não reflete simplesmente a glória do Pai, ele é a luz da glória, o resplendor da glória. E a expressão exata, Jesus é a expressão exata de quem? Do ser de Deus. Ele é a imagem, veja bem as palavras que ele usa, né? A imagem é aquilo que você pode ver, né? Do Deus que você não pode ver. Ele é a imagem
E ele é a expressão perfeita, não da forma de Deus, né? Deus não tem forma, mas do seu ser, não somente do seu amor. Ele não é a expressão exata da justiça de Deus somente, ele não é somente a expressão exata da misericórdia de Deus, da santidade de Deus, ele é a expressão exata da natureza de Deus. Ao ponto dele chegar com um dos seus discípulos e dizer assim, quando o discípulo pediu a ele, mostra-nos o Pai, ele diz, há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes visto, quem vê a mim, vê o Pai. Então, meus amados, esse é Jesus. João capítulo 1, versículo 1 diz assim, no princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o versículo 14 diz, e o Verbo se fez carne, veio aqui, se revelou, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ninguém jamais viu a Deus. O mesmo capítulo fala, né? O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou, com perfeição. Vendo Jesus, você está vendo Deus. Crendo em Jesus, você está crendo em Deus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Vocês creem em Deus, né? Creiam também em mim, da mesma forma. Honrando a Jesus, você está honrando a Deus. João capítulo 5. João capítulo 5, versículo 22. João 5, 22. Diz assim, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Do mesmo modo, pelo mesmo motivo, da mesma forma que se honra o Pai, o Filho também deve ser honrado. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Veja a identificação perfeita de Jesus com Deus, né? Aí vem aqueles tolos que ficam negando, vem com aquela bobagem de dizer, né? Quando se fala da Trindade, mas a palavra Trindade não está na Bíblia. Eu disse, mas a Trindade, a verdade da Trindade, você não pode escapar. Você só pode chegar a essa conclusão. Que Jesus é Deus, né? O mesmo ser em três pessoas. Tem três pessoas que formam o mesmo ser. É algo que foge até da nossa limitada compreensão, mas é isso que nós chegamos. Então, meus amados, a revelação, Deus falou. A identificação, agora ele falou de muitas maneiras pelos profetas, de muitas vezes e de muitas maneiras, agora ele fala pelo Filho. E é uma comunicação perfeita, né? Porque o Filho é a expressão exata dele. É a melhor maneira que Deus, a perfeita maneira da comunicação que Deus se comunicou ao homem através do seu Filho. Porque quem vê ao Filho vê a Deus. E ele diz aqui no versículo 3, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Não somente ele foi o Criador, mas ele sustenta todas as coisas. Tudo existe porque o Senhor está sustentando todas as coisas.
depois de ter feito a purificação dos pecados, depois de ter deixado a sua condição de glória e ter se rebaixado aqui e ter se tornado em figura humana, Hebreus diz até, em certo sentido, inferior aos anjos, porque Jesus assumiu a natureza humana, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele se cansou. Anjos não têm isso, não é? Anjos não têm essas limitações. Então, depois que ele veio fazer a purificação, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele volta agora, preste atenção nessa palavra, ele volta a ocupar o seu lugar. Mas agora nós já o conhecemos, já sabemos quem ele é. Nós não sabíamos antes, né? Na história. Ele se revelou, agora ele vai voltar. É Jesus, né? É Jesus, lá em João capítulo 17, versículo 5, na sua oração. João 17, 5, conhecida como a oração sacerdotal, oração pelos seus. Ele diz assim, já próximo do seu sacrifício, ele diz: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então glorifica-me novamente com a glória que eu tive, que eu deixei, né? Acho que era minha, agora glorifica-me novamente. Então ele volta a assentar-se no trono, à direita do trono da majestade, nas alturas. Hebreus capítulo 1. E o versículo 4 diz assim: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então ele volta e vai voltar a ser acima de todas as coisas, acima dos anjos. Sabe que tem uma seita que diz que Jesus é um anjo? Acho que é um anjo Miguel. Jesus é Miguel, superior aos anjos. Ele fala no versículo 4. E a partir do versículo 5, ele diz, versículo 4, ele diz: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E a partir do versículo 5 até o final do capítulo, ele vai argumentar, ele vai mostrar, ele vai provar que ele é superior aos anjos. Alguns acham que os hebreus a quem ele escrevia tinham uma ideia de que os anjos eram os maiores seres depois de Deus. Pode ser isso, não é? Que ele esteja respondendo, mas o que ele vai falar a partir do versículo 5, ele vai argumentar, ele vai provar que Jesus é superior aos anjos. E essa atitude já nos ensina, essa maneira que ele usa de provar que o Espírito Santo, né, falando pelo autor aos Hebreus, já nos mostra, já nos ensina algo sobre a autoridade bíblica. Porque com que é que ele vai provar? Com a Bíblia, com as Escrituras. Essa é a autoridade. Amado, essa é a sua autoridade, né? Temos pregadores aqui também, né? Essa é a nossa autoridade. É a prova bíblica. A nossa prova é a Bíblia.
Mostre pela Bíblia. Você sabe que tem uma graça aí, mas é verdade, né? Que a nossa igreja é conhecida como a igreja do capítulo e versículo, né? Capítulo e versículo, né? É porque o pastor Fred, quando ele ouvia alguém falar uma coisa assim meio esquisita, né? Ele dizia assim, capítulo e versículo, né? Onde é que está isso na Bíblia? Então, a nossa autoridade, a autoridade do crente, a autoridade é a Bíblia. Então, aqui foi feita uma afirmação que o Senhor se tornou superior aos anjos. E ele vai provar. Com o quê? Com a própria Bíblia, com as Escrituras. Então, aprenda, né? Aprendamos. A nossa autoridade é a Bíblia, não é o que o especialista fulano de tal falou, que o filósofo falou, nada disso. É as Escrituras. E ele vai provar através das Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é vinda de Deus. E ela é proveitosa para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a autoridade bíblica, a autoridade da palavra de Deus. Então, essa passagem já nos ensina isso, que a nossa autoridade é a palavra. E se alguém não crê na palavra, isso é o problema dele. O que nós temos que mostrar é que nós cremos através da palavra e mostrar a palavra. Me perdoe entrar assim num tema tão delicado agora, né? Uma senhora chegou comigo uma vez, comigo não, era um grupo de pessoas, e disse assim: vocês crentes ficam dizendo que a homossexualidade é crime, é doença. Eu disse, o verdadeiro crente, ele nunca disse que a homossexualidade é crime, nem doença. Nem é nosso campo isso, né? Quem dizia que a homossexualidade era doença era a Organização Mundial de Saúde, e dizia que era uma doença mental ainda. Isso é com eles. Depois revogaram, e esse dia da revogação ficou sendo o dia da consciência LGBT, né, que o pessoal fala. Quem falava isso era a Organização Mundial de Saúde. Eram os especialistas. E crime, né? Imagina. Mas eu disse para ela, com a autoridade da palavra de Deus, homossexualidade é pecado. Isso é. O único respaldo que eu tenho é a Escritura, está aqui. Ah, mas eu não creio em pecado, eu digo aí já é um problema seu, né? É pecado. Quem diz que é crime, quem diz que é doença, fale por conta própria, mas que é pecado é. E isso você pode provar nas Escrituras. Então, meu amado, a autoridade do crente é a autoridade bíblica. E ele mostra isso aqui, ele vai mostrar que Cristo se tornou superior aos anjos e herdou mais excelente nome do que eles, e ele vai mostrar através da autoridade das Escrituras. Outra coisa que essa atitude também nos ensina é que
Cristo esclarece a Bíblia. Porque alguém poderia, lendo os primeiros versículos, pensar o seguinte, né? O primeiro versículo diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. E talvez alguém possa pensar, então vamos agora deixar a palavra dos profetas, né? E vamos nos concentrar agora nas palavras do Filho, né? Então agora nós temos algo melhor, né? Então pode deixar, porque sabe, tem crente que não valoriza o Antigo Testamento. Tem crente que é só do Novo Testamento, né? Quando ele fala aqui, falado outrora, ele está se referindo também ao Antigo Testamento, né? Então tem uns que pensam assim, agora Jesus veio, a gente se concentra agora nos ensinos dele e o Antigo Testamento era incompleto. Muitíssimo pelo contrário, muitíssimo pelo contrário. Não é que vamos deixar a palavra profética, não. Jesus agora veio esclarecer a palavra profética. Ele foi a chave para abrir o entendimento da palavra profética. Agora nós entendemos com muito mais clareza. Porque a palavra profética, a palavra do Antigo Testamento, estava se referindo a Jesus. Veja, Lucas capítulo 24. Lucas 24, a partir do versículo 13. Jesus havia ressuscitado e aparece a 2 dos seus discípulos no caminho. Estavam de caminho a uma cidade chamada Emaús, só que os seus discípulos não o reconheceram, esses dois. Não faziam parte dos 12, né, eles, mas eram discípulos de Jesus. Não eram apóstolos, mas eram discípulos. Versículo 13 diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto? Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? É até engraçado, né? Tu és o único que não sabes? Imagina, falando para Jesus, né? Tu és o único que não sabes. Perguntando, né? E ele lhes perguntou, e Jesus ainda perguntou, né? Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Os profetas. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Não era necessário que acontecesse isso? E, começando por Moisés
e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras, em todo o Antigo Testamento. Essa era uma das divisões que os judeus faziam, era Moisés e os profetas. Muitas vezes eles falavam assim, né? A lei, o Pentateuco, e os demais livros eles chamavam de os profetas. Tinha uma outra divisão que eles faziam também, que inclusive está mais à frente no próprio capítulo, mas Jesus diz, né? E foi explicar para eles, agora eles entenderam. Jesus lançou luz, Jesus lançou entendimento sobre o Antigo Testamento. Então, está lá, não é? É com Jesus que nós entendemos. Agora a gente entende de quem os profetas estavam falando verdadeiramente. Inclusive, aí no versículo 36, né? Quando Jesus se encontra com os discípulos pela primeira vez depois de ressuscitado, falava ainda, versículo 36 do mesmo capítulo 24, falava ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. O versículo 44 diz assim, a seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Essa também era um outro tipo de divisão que eles faziam da Bíblia, né? Nós hoje dividimos o Antigo Testamento em 5 partes, né? Mas eles dividiam em 3, né? Pentateuco, os livros poéticos e os livros históricos e proféticos, eles chamavam todos de profetas. É só divisão, tá, meus amados? Não tem nada, não alterar nada do conteúdo, não. É só a forma de dividir, né? de organizar só. Não é a mesma palavra. Então eu disse, tudo o que de mim está escrito, está lá na lei de Moisés, está no profeta, está nos salmos, está em todas as escrituras do Antigo Testamento. Então Jesus lança luz, lança entendimento. Então não é para desprezar o Antigo Testamento, não. Agora você pode ler muito melhor. Você vê Cristo agora. As coisas começam, muitas coisas difíceis começam a fazer sentido. Por exemplo, Isaías 7,14. Diz assim, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará, o quê? Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Imagina um judeu lendo isso, né? Primeiro uma virgem concebendo, Deus conosco, Deus. Talvez ele tinha suas ideias, né? Agora nós entendemos com perfeição, não é? Um versículo tão conhecido nosso, Isaías 9, 6, diz assim, porque um menino nos nasceu. Um menino, uma criança, né? Nasceu. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro. Que mais? Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Como um menino, como assim um menino que nasce, ele será chamado de Deus forte. Como ele vai ser chamado Pai da eternidade? Já é difícil conceber a ideia de eternidade, não é? Uma coisa que até foge do nosso entendimento. Ele é o Pai da eternidade. Como? Agora com Jesus a gente entende. Não é verdade? Então,
falou pelos profetas. Não é para desprezar as escrituras do Antigo Testamento, não. Nós somos privilegiados agora. Os profetas, eles até inquiriam, a Bíblia diz lá em Pedro, não é? Queriam saber os detalhes dessas coisas. Coisas que nós já sabemos. Somos privilegiados. Mas vamos voltar lá para Hebreus. Nós vimos a revelação do Senhor, Deus fala. Vimos que Ele fala através do Seu Filho, a identificação. Agora Ele vai nos mostrar a exaltação do Seu Filho. Ele vai apresentar os argumentos. Por que o Filho é superior aos anjos? E Ele mostra através das Escrituras. E Ele faz perguntas. Ele diz: pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? Ele diz: a qual anjo Deus falou isso? Tu és meu filho. E os judeus entendiam exatamente essa ideia de filho. Quando Jesus dizia que era filho, ele estava se fazendo igual a Deus. E era por isso que muitas vezes eles tentaram apedrejá-lo. A Bíblia diz que Jesus não somente violava o sábado, mas dizia que Jesus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Eles entendiam perfeitamente o que Jesus estava querendo dizer. Mas ele nunca falou isso a nenhum anjo. E outra vez, versículo 5, e outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. Ele está perguntando a qual dos anjos. Isso tudo ele está usando referências do Antigo Testamento. Para quem? Para que anjo ele falou isso? Ele faz a pergunta. Me mostre, né? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, as Escrituras do Antigo Testamento dizem assim: e todos os anjos de Deus o adorem. Quando ele colocou o primogênito no mundo, veio esta ordem: e todos os anjos de Deus o adorem. Então ele é superior aos anjos, né? E tem mais, os anjos têm que adorá-lo. Ele é merecedor de adoração. Anjo é merecedor de adoração, meu irmão? Versículo 7 diz assim: ainda quanto aos anjos, ele diz, o que a Escritura fala a respeito de anjo? Ainda quanto aos anjos, diz, o que a Escritura diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. O que ele fala a respeito de anjos? É como ventos, né? Como labaredas de fogo, é isso que ele fala de anjo. Mas acerca do filho, o que ele diz? Mas acerca do filho, o que ele diz? A respeito de anjo, ele diz que faz deles ventos e labareda de fogo. Poder, falando de poder. Mas o que ele fala em respeito ao filho? Quais são as palavras que ele dirige ao filho? O que é? O teu trono, ó Deus. Falando do filho, o teu trono, ó Deus. Falando que o filho é Deus. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, o Deus Pai, né, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, tem mais, ele ainda fala mais coisas ainda a respeito do Filho. E ainda, né, 2 pontos, o que mais que ele fala? No princípio, o Senhor, lançaste os fundamentos da terra, falando de Jesus, né, e os céus são obras das tuas mãos. Ele é o Deus Criador.
Estava no princípio criando todas as coisas com Deus. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Falando a respeito do Filho. E ele nunca falou isso a respeito de anjo algum. Ora, versículo 13: a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? A nenhum anjo ele falou isso. Apenas para o Filho. E ele conclui dizendo: e quem são os anjos, né? Os anjos não são eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, mostrou biblicamente que Jesus é superior aos anjos, porque ele, por natureza, é superior. Ele é Deus. Então, ele fala aqui da sua exaltação. E o capítulo 2, ele diz assim: por esta razão, por tudo isso que ele falou, né? Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então aí tem motivos, né? Apegue-se mesmo à palavra do Senhor, às verdades. Porque ele tem falado pelo Filho e ele tem mostrado quem o Filho é. Meus amados, por que isso é importante? Porque nós precisamos saber quem é o Filho, até para a nossa salvação. Você não vai ser salvo pensando que Jesus é o meigo mestre, um mártir que veio ao mundo, não é? Um homem da caridade. Você não vai pensar, você não vai ser salvo pensando que Jesus Cristo é simplesmente isso aí. Por mais elogiosa que sejam as suas palavras, por mais carinho e respeito, mas esse não é Cristo. Se você pensa assim, isso é uma invenção da sua cabeça. Você precisa saber quem é verdadeiramente o Filho de Deus. Mateus capítulo 16. Versículo 13, Mateus 16, 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quem que o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que tu és João Batista. Um homem maravilhoso, né? João Batista. Outros, Elias, e outros, Jeremias, ou algum dos profetas. Vejam. As várias ideias que se tinha de Jesus. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho, com letra maiúscula, do Deus vivo. Tudo aquilo que Hebreus nos disse ali. Aqui está incluído tudo, né?
Tu és o Criador. Tu sustenta todas as coisas. Tu és a imagem perfeita de Deus. Tu és o próprio Deus encarnado. Está tudo isso nessa palavra filho. O Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe disse: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. É preciso que seja revelado quem Jesus é para você. As tuas ideias de Jesus, por melhores que sejam, se não for essa que a Bíblia diz, não te salvará. João Batista, um homem maravilhoso, mas Jesus não era João Batista. Jeremias, um homem maravilhoso, Jesus não era Jeremias, nem Elias. Então que Deus ilumine você, não é? Que ainda não tem Jesus como seu Salvador, ilumine, que Deus ilumine a tua vida, a tua mente, para tu saberes quem é Jesus de fato. E que Ele veio aqui fazer a purificação dos teus pecados. E você, né? E eu, que somos crentes, precisamos saber a quem estamos servindo. Lá em Atos capítulo 11, versículo 26, diz que pela primeira vez os discípulos foram chamados, Atos 11, 26, diz que pela primeira vez os discípulos foram chamados de quê? Cristãos, aqueles que seguem a Cristo. Este Cristo, a expressão exata do ser de Deus, é esse que nós adoramos. Que as pessoas nos conheçam como cristãos de verdade. Que Deus nos abençoe. Pai Santo, nós te agradecemos pela Tua palavra, pela revelação, porque o Senhor falou conosco, falou através do Teu Filho. Sabemos quem é Teu Filho, Pai. Sabemos que depois que Ele veio, se esvaziou, Ele voltou a ser exaltado novamente. E se tem alguém aqui que ainda não conhece Teu Filho, faze-o conhecer, Pai. E nós que já conhecemos, que possamos ser dignos desse nome de cristãos, seguidores e adoradores de Jesus, aqueles que põem sua total confiança no Filho de Deus. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.